Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas falam sobre a teoria geral da imputação, a imputação objetiva, a subjetiva e muito mais. As aulas são com o professor Yuri Carneiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Yuri Carneiro Coelho, sou professor de Direito Penal, doutor em Direito Penal e autor de obras jurídicas, além de palestrante e escritor. Eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito importante no direito penal. Aliás, um tema extremamente atual, apesar de estar em debate na doutrina há décadas. Nós vamos tratar hoje da imputação objetiva e subjetiva no direito penal. Se trata de uma matéria que, ainda que você tenha que, ao longo do tempo, ao longo das décadas, alterado em alguns momentos a sua terminologia, a sua nomenclatura, ela se perpassa na discussão doutrinária e também dos tribunais desde o século passado. É alvo hoje de profundos debates, não apenas na academia, mas também nos tribunais, como eu acabei de apontar para vocês. É tema, portanto, de extrema relevância, de extrema importância no mundo jurídico e dentro do direito penal. Ela tem uma função não apenas teórica, mas uma função pragmática muito importante. Falar em imputação objetiva, falar em imputação subjetiva, é definir basicamente os limites da tipicidade, os limites da discussão sobre o tipo penal, sobre quando nós devemos imputar ou não uma conduta a alguém. Então, para isso, nós nos predispusemos a trazer este debate aqui, a dar essas aulas para vocês, neste programa do Saber Direito, e iniciaremos nesta aula de hoje com uma teoria geral da imputação. Temos aqui o livro do professor Luiz Greco, um livro sobre um panorama sobre a teoria da imputação objetiva. É um livro curto, de fácil leitura e de grande profundidade. Excelentes referências do ponto de vista dogmático, do ponto de vista teórico, este livro apresenta para vocês. Também devemos trazer para vocês, apontar e mostrar, este livro recente, Fundamentos de Teoria do Delito, lançado pelo professor Juarez Tavares. É um livro também de grau alto de profundidade, mas ao mesmo tempo de boa leitura. Serve tanto ao aluno da graduação quanto ao aluno da pós-graduação. E eu gostaria também de apresentar a vocês o livro Curso de Direito Penal, que aqui está em sua segunda edição, mas já está no prelo a terceira edição deste como Manual de Direito Penal, volume único, de minha autoria, Yuri Carneiro Coelho. É um livro que também vocês irão encontrar, não só esta matéria, como toda a matéria do curso de Direito Penal, de forma clara e objetiva. Bom, gostaríamos então de começar tentando situar vocês nesta matéria, tentando situar vocês no tema. O que é que nós queremos com uma teoria geral da imputação? O que é que nós abarcamos com uma teoria geral da imputação? Isto depende muito da perspectiva desse sistema que você adota dentro do direito penal. Nós podemos começar expondo esse tema trazendo uma evolução das chamadas teorias da ação ou teorias da conduta. Porque para nós falarmos em sistema, nós temos que falar necessariamente das teorias da ação, necessariamente das chamadas teorias da conduta, ou dos sistemas do direito penal. Então, inicialmente, nós vamos começar, portanto, por aquele que se revelou como grande impulsionador da sistematização e da ciência do direito penal. Qual, professor? O chamado sistema clássico do delito ou o sistema causal do delito. O sistema causal do delito, ele se constituiu a partir da construção de uma teoria para a ação, para a conduta, para a ação humana. Foi a chamada teoria da ação causalista. Esta teoria, ela foi criada à luz do entendimento do positivismo de Auguste Comte, que foi a base filosófica para os teóricos do direito penal.
que criaram, que sistematizaram esta teoria, notadamente na Alemanha, e principalmente através dos ensinamentos de dois conhecidos de vocês. Um jurista chamado von List e de outro jurista chamado Belling. Claro que nós tivemos inúmeros outros tratadistas alemães, no final do século XIX, que pontuaram e trataram desta matéria. Discutiram o direito penal à luz do sistema causal. Mas todos eles tinham como base filosófica o chamado positivismo kantiano. Era a ideia de que somente seria ciência, ou somente haveria ciência, se você adotasse os mesmos métodos explicativos das ciências naturais, das ciências da natureza, próprio do positivismo kantiano. E isto veio para o direito penal. E o direito penal, na realidade, abraçou esta ideia porque ele queria se tornar ciência. Os nossos juristas entendiam que, como a ciência era construída a partir desse conjunto de ideias, um direito penal ou um direito que se pontuasse enquanto válido, ele deveria ter como ponto de partida a mesma perspectiva filosófica de construção do método das ciências naturais. Por isso que a teoria causalista, como diz o nome, tinha como base estrutural a ideia de causalidade, que era uma ideia proveniente do positivismo. Tinha como base natural a ideia de que toda e qualquer perspectiva que dissesse respeito à conduta humana deveria ter uma explicação causal, uma explicação no mundo da natureza, uma explicação física. Então, professor, para estes autores, o que era, na realidade, a teoria causalista? O que era a teoria causal? A teoria causal, para esses autores, traria a ideia de ação enquanto um mero conjunto, podemos apontar assim, mecânico de movimentos involuntários. Então, a ação era um mero conjunto mecânico de movimentos involuntários. A ação era desprovida de vontade, era uma ação neutra. A vontade não estava, ela não andava ao lado da ação. Era como se a ação fosse apenas um ato, um movimento tipicamente reflexo de um fenômeno natural. Por que isto, professor? Porque a vontade, ela estava sendo trabalhada e discutida por estes autores no âmbito do dolo, no âmbito da culpabilidade. O dolo era tratado e discutido dentro da culpabilidade. Então, muito diferentemente das teorias que lhe seguem, nós, na realidade, não tivemos na teoria causal uma referência à relação conduta-vontade como uma referência sistêmica. Na verdade, meus queridos amigos, não podemos criticar esta teoria como faríamos hoje naquela época. Porque é natural que a ciência se desenvolva de acordo com determinados parâmetros que são construídos à luz de seus valores, de seus métodos. Era natural que naquela época os juristas buscassem construir o sistema causal do delito a partir das perspectivas do positivismo, porque era isto, aquela época, que era pontuado como o ápice da evolução da ciência. Então, o sistema causal pensava a ação desta maneira. Consequentemente, só haveria imputação de um delito a alguém ou imputação de um tipo penal a alguém se a pessoa praticasse uma ação considerada neutra, valorativamente neutra, fruto de um movimento mecânico involuntário e que, consequentemente, seja no campo da ação estrito sensu ou da omissão, produzisse um resultado naturalístico. Então, esta ação, fruto de um movimento mecânico, que na omissão era tido como uma inervação muscular, vejam só a que ponto eles buscavam justificar a influência do naturalismo no direito penal. Entendia-se que a imputação a título de omissão ela poderia existir. E se justificaria porque, do ponto de vista da causalidade, o ato de omitir-se, que era um ato de
inervação muscular, o ato de não fazer nada, ele teria a capacidade de produzir um resultado naturalístico, porque as forças da natureza que evitaram que o sujeito se movesse é que teriam produzido o resultado. Podemos resumir desta maneira. Claro que hoje nós entendemos, sabemos que essa perspectiva ela é absolutamente desconectada da realidade, ela não tem sentido do ponto de vista filosófico, científico. Mas naquela época era o que, na realidade, fazia com que o direito penal se movesse. Só que, na realidade, o direito penal e a teoria da imputação e as teorias dos sistemas, elas evoluíram. Do sistema causal puro, nós fomos para o causal valorativo. Do causal naturalismo, partimos para o causal valorativo e daí para o finalismo. No sistema causal valorativo, do qual um jurista alemão chamado Edmund Metzger foi um dos seus principais elaboradores, incorporou-se elementos valorativos culturais ao tipo penal. Enquanto o finalismo veio trazer um total rompimento deste sistema, rompimento desta ideia do ponto de vista científico. Enquanto o direito havia evoluído no sistema causal valorativo para incorporar a valoração ao tipo penal, por exemplo, o tipo não seria constituído mais apenas da ação enquanto um conjunto de movimentos ou de reflexos mecânicos voluntários, agregado a uma relação de causalidade, mas também teria elementos de valoração cultural. Hoje nós daríamos isso como exemplo, o conceito de ato obsceno. Tá? Este conceito de ato obsceno ele depende de uma valoração cultural. Mas no sistema finalista se foi além disso. O sistema finalista, na realidade, passou a interpretar a ação de outra maneira. E o sistema finalista ele trouxe, na realidade, a ideia que nós temos concreta de dolo, de culpa, para dentro do tipo penal, porque o dolo estava vinculado à realização de uma conduta. A conduta, a ação, na realidade, era, na verdade, um agir do agente finalisticamente dirigido à produção de um resultado, naturalístico ou não. Por isso que se diz que o finalismo ele teve o mérito de trazer não apenas o mérito, entre tantos outros, mas um dos méritos teria sido trazer o dolo e a culpa para dentro da estrutura do tipo penal, fazendo com que o tipo penal deixasse de ser valorativamente neutro e fazendo com que a conduta passasse a ser vista enquanto uma ação, um fenômeno dirigível pelo próprio agente. Ou seja, não é mais um reflexo mecânico de qualquer espécie de comportamento positivo ou de qualquer espécie de força da natureza. A conduta passa a ser aquilo que você busca, deseja, tem a finalidade de executar. A conduta humana é o reflexo de uma ação, portanto, finalisticamente dirigida à produção de um resultado naturalístico ou normativo. Essa passa a ser a ideia de conduta humana no finalismo. Já nós falaremos do funcionalismo, mas essa passa a ser a ideia de conduta humana no finalismo, que foi importante para o desenvolvimento das ciências penais. É claro que nós temos outras características, mas elas não são o foco do nosso curso. O foco está em trabalhar a imputação, notadamente dentro do tipo penal, seja a imputação que denominamos objetiva, seja aquela imputação que denominamos subjetiva. Então, neste sentido, nós já percebemos aí uma mudança de característica do sistema. No sistema causal, nós temos uma conduta avalorada, neutra. No sistema finalista, não. Essa conduta, ela tem como ponto de partida e ponto de perspectiva dados pré-existentes que tornam, portanto, a ação humana uma ação finalisticamente dirigida à produção de um resultado e o tipo penal deixa de ser neutro. Essa foi a principal, na realidade, contribuição em relação à modificação da teoria do tipo que o finalismo e o sistema finalista nos trouxe. Vamos agora fazer um primeiro quiz de teste com vocês? Vamos lá? Por favor, na tela.
Vamos lá, vamos à leitura do quiz. A teoria da ação finalista tem como principal característica para a doutrina: letra A, ter criado dolo enquanto categoria jurídica. Letra B, ter tratado do dolo na culpabilidade. Letra C, ter tratado do dolo na tipicidade. Letra D, ter tratado do dolo como elemento da ilicitude. Vocês podem perceber que o quiz busca trazer para vocês perguntas, respostas na realidade, em torno de uma pergunta, em que você passa a ter a definição básica de qual foi uma das principais contribuições da teoria da ação finalista. E vamos então para a resposta. Eu acredito que agora vocês já saibam, né? Tocamos isto neste primeiro bloco de aula. A resposta é a letra C, ter tratado do dolo na tipicidade. Acabamos de apontar para vocês exatamente isso. A transferência do dolo e da culpa para a tipicidade, tornando o tipo penal, portanto, um tipo penal valorado. Ele deixa de ser um tipo penal neutro. Por que é que a letra A é uma letra equivocada? Porque o dolo não foi criado pelo finalismo. A ideia de dolo e o conceito de dolo é um conceito normativo, surge na realidade já lá no direito romano, antes mesmo do sistema causal. Foi apenas desenvolvido enquanto categoria jurídica pelo sistema causal. Letra B. Por que está errada? Ter tratado do dolo na culpabilidade? Porque a culpabilidade, enquanto um dos 3 elementos do crime, nós só vamos ver no seu terceiro momento. Primeiro nós passamos pela tipicidade, depois a ilicitude, depois a culpabilidade. E quem tratou do dolo na culpabilidade foi a teoria causal do delito, foi o sistema causal. Como já vimos, a resposta adequada é a letra C. E a letra D também está equivocada, porque na medida em que o dolo é tratado na tipicidade, ele não pode ser um elemento da ilicitude, nem tampouco da culpabilidade. Vai-se por exclusão neste caso. Vamos voltar aqui então à nossa aula. Bom, passado este primeiro ponto, saindo, portanto, desta perspectiva que nós apontamos para vocês e partindo da teoria finalista do delito, uma das principais características da teoria finalista do delito, do ponto de vista da imputação, é justamente essa caracterização do dolo enquanto um elemento que anda em conjunto com a conduta do agente. E a caracterização da culpa enquanto um elemento normativo do tipo. O dolo é um elemento subjetivo, portanto, tratamos dele enquanto imputação subjetiva. A culpa trataremos no conjunto dessas nossas aulas, dentro do campo da imputação subjetiva, pelas necessidades sistemáticas de diferenciá-la do dolo. Mas a culpa, na realidade, nada mais é que um elemento normativo do tipo penal. Então, o sistema finalista teve como principal característica esta transferência, digamos que, do dolo da culpabilidade para o tipo. Tivemos várias outras mudanças, mas, como eu disse para vocês, não será aqui o nosso objeto. Bom, professor, a partir daí, quais as principais contribuições da ciência penal para a teoria da imputação? Bom, a partir do finalismo, que surgiu pelos idos de 1931, construído o seu sistema por um jurista alemão chamado Hans Wetzel, nós tivemos, no meio da década de 70, o surgimento de uma teoria chamada teoria funcionalista do delito. 2 foram os principais representantes da teoria funcionalista do delito. Um jurista alemão chamado Klaus Roxin e outro jurista alemão de menor importância do ponto de vista sistemático, mas do ponto de vista de referência de tanta importância quanto, um jurista alemão chamado Günther Jacobs. O Günther Jacobs ele estava atualizando a obra do Hans Wetzel quando, por discordâncias teóricas, partiu para construir o seu próprio manual, o seu próprio tratado e não mais atualizar a obra do antigo mestre. O Klaus Roxin veio de uma escola diferente e criaram todos os 2 ideias para o que se denominou de sistema funcionalista do delito. Entre eles, o que galgou e galga até hoje maior aceitação é justamente o pensamento de Klaus Roxin.
Nós temos inúmeros outros funcionalistas dentro do campo do direito penal, inclusive na Alemanha ou no Brasil, que não necessariamente seguem todas as ideias do Klaus Roxin. Mas usamos ele como ponto de referência por ser o jurista, como se diz, o professor mais festejado neste meio. Aquele que é mais conhecido e aquele que tem também as suas ideias e o conjunto, portanto, de suas construções teóricas mais bem definidas e mais aceitas. E o que é que, na realidade, o sistema funcionalista de Klaus Roxin aponta em relação à teoria do delito? Na verdade, o jurista alemão Klaus Roxin, ele constrói as bases do seu sistema penal a partir do que nós chamamos de princípios de política criminal. Ele entende que, na realidade, o sistema funcionalista ou o sistema do delito, ele deve ser construído à luz de uma necessária tutela do bem jurídico e de proteção da dignidade da pessoa humana. Então, são as finalidades político-criminais que guiam a construção das categorias jurídicas. Ele não dá muita importância a categorias pré-concebidas ou a ideia de que determinados institutos jurídicos sejam relacionados a fenômenos da natureza ou tampouco sejam relacionados a o que nós chamamos de dados pré-existentes, como o fazia o finalismo. Ele entende que essas categorias devem ser construídas dogmaticamente à luz de uma finalidade do sistema. A principal finalidade seria a proteção de bens jurídicos. E agregado a ela a necessidade de se criar um sistema de proteção do bem jurídico que construa e possibilite construir um sistema de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, Roxin, ele passa a dizer o seguinte, olha, o conceito de ação, que é um mero reflexo da personalidade, não é algo tão importante para o direito penal. A ação ela existe, a ação é necessária de ser identificada, mas o que é importante para o direito penal é o que nós queremos fazer com a teoria do tipo, quais os limites que nós vamos construir para a teoria do tipo e quais os limites que nós vamos poder impor ao direito penal para que ele não manipule as ações humanas como ele quiser. E aí Roxin disse o seguinte, olha, na forma como está posto hoje o nosso sistema jurídico penal, não dá para reputarmos como válida um sistema em que você tenha apenas uma ação valorada, uma relação de causalidade, elementos objetivos e descritivos como forma, além dos elementos subjetivos, que é a imputação subjetiva, como forma de definirmos de que maneira uma pessoa pode ser apontada para ela a realização de um fato típico ou não. Nós precisamos de mais limites, porque a relação de causalidade ela é insegura e a imputação subjetiva, ou seja, apenas a referência ao dolo e à culpa, não dá a segurança necessária para evitar o afã punitivo do Estado, para evitar que o Estado, às vezes, interfira na liberdade humana desnecessariamente. Então, neste sentido, ele constrói a chamada teoria da imputação objetiva, buscando estabelecer, na concepção dele, alguns mecanismos que sejam aptos, adequados a limitar o poder de punir do Estado. Ele entende que não dá para você estabelecer apenas através da relação de causalidade, ou, repito, da relação de imputação subjetiva, os limites necessários. Isto tudo porque, na verdade, quando nós falamos em direito penal, não falamos apenas em fenômenos da natureza, não falamos apenas em vontade ou vontade dirigida à produção de um resultado. Nós também temos que observar aquelas pessoas que são necessariamente o objeto da ação do agente na seara criminal. Nós temos que observar em que medida nós vamos estabelecer um sistema que seja justo para a tutela dos bens jurídicos destas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não proceda em imputações injustas, a tipificação de condutas de forma equivocada, de forma injusta. Por isso, a preocupação dele de, através da política criminal, definir parâmetros que ele considere mais justos. Neste sentido, ele estabeleceu, tanto ele quanto o Jacobs, partiram para estabelecer categorias jurídicas à luz
do que eles pensavam enquanto sistema. Só que tem um detalhe. O Gunther Jacobs ele não trabalha com um conceito idêntico ao conceito de Hoxie. Ele não entende que o direito penal tem por função e missão a tutela de bens jurídicos. Hoxie, o sistema de Hoxie é chamado sistema funcionalista teleológico. O sistema de Jacobs é chamado de funcionalismo sistêmico. Professor, isso não é meio redundante? Não, apenas se dá a necessidade de nomear desta maneira, justamente em função ou em decorrência do que cada um destes autores querem. Tá? Então, neste sentido que se fez essa divisão. Por que funcionalismo teleológico? Funcionalismo teleológico porque, na verdade, é um funcionalismo baseado nas finalidades de proteção do bem jurídico. E por que funcionalismo sistêmico? Funcionalismo sistêmico porque, para Jacobs, o que importava era efetivamente a manutenção do sistema enquanto válido. Neste sentido, vamos tentar explicar um pouquinho aqui para vocês o que é que o funcionalismo sistêmico jacobiano, o funcionalismo sistêmico de Jacobs, trabalha enquanto conceitos, para que vocês possam aprender a diferenciá-lo do sistema de Hoxie. Repito, Hoxie pensava num sistema de imputação em que você levasse em consideração a necessidade de proteção de bens jurídicos e a necessidade de proteção da pessoa humana. Jacobs pensava de uma forma distinta. Professor, então Jacobs não pensa na ideia de proteção da pessoa humana? Na verdade, ele nunca comentou sobre isso, ele nunca falou isso. Inclusive, o próprio autor, Gunther Jacobs, já disse algumas vezes que ele não quis criar nenhum sistema que viole necessariamente a dignidade das pessoas. Ele até diz que é mal compreendido na interpretação das suas linhas teóricas, dos seus escritos. Mas, na verdade, o que se questiona é a forma como ele construiu e ao que serve esta forma que ele construiu. Por isto que apontamos que o sistema funcionalista de Gunther Jacobs acaba prejudicando a perspectiva de tutela da pessoa justamente porque não estabelece limites claros ao poder de punir do Estado. Ele basicamente construiu o seu sistema assentado na ideia de que o que é necessário é a manutenção da validade da norma. O que é necessário para o sistema penal é a preservação do próprio sistema penal. Então, enquanto para Hoxie, ao violar o bem jurídico, por exemplo, matando alguém, você pune aquela pessoa, você prende ela, processa e condena por um crime de homicídio por conta da necessidade de dar uma resposta do ponto de vista da prevenção à sociedade, ao dizer que você não pode violar o bem jurídico vida, para Jacobs, a aplicabilidade de uma pena tem por necessidade apenas e tão somente reafirmar a legitimidade do próprio sistema penal. A finalidade ali não é a tutela da vida, porque o direito penal pode tutelar a vida para ele ou qualquer outro valor, qualquer outro interesse. Se o direito penal tutela aquele interesse, a sociedade não pode violar o interesse. Se violar o interesse, merece uma pena para você reafirmar o próprio sistema. É o que nós costumamos dizer que é um círculo hegeliano, é um círculo de legitimação que se aproxima das ideias de Hegel de maneira muito clara e que, portanto, acaba fazendo com que o homem não seja o centro do sistema, se torne a norma o centro do sistema. O homem que eu digo, a pessoa humana, perdoe, se torna o centro do sistema? Não, quem é o centro do sistema é a norma. E isso é um tanto quanto perigoso dentro de um Estado democrático de direito. Eu agora queria trazer para vocês o segundo quiz, para a gente dando sequência aqui na nossa aula e nos nossos ensinamentos. Vamos lá. A teoria da imputação objetiva no direito penal, letra A, é de origem causalista, letra B, é de origem finalista, letra C, é de origem funcionalista, letra D,
é proveniente da teoria da ação social. Percebam que nós buscamos neste quiz trazer 4 sistemas que conviveram à época. Não toquei no tema da teoria da ação social, porque era corrente justamente menos festejada à época, menos trabalhada. Depois explicaremos um pouquinho sobre ela, apenas para vocês terem uma noção histórica. Mas, na verdade, as 3 principais teorias aí estão. E a teoria da imputação objetiva no direito penal, a resposta correta é, na verdade, a letra C. É de origem funcionalista, como eu acabei de explicar para vocês. Eu disse que, a partir das explicações de Klaus Hoxing, de que ele cria um sistema que, dentro desse sistema, ele busca estabelecer outros critérios de imputação que vão além dos critérios tradicionais, seja da teoria causal, seja da teoria finalista. Portanto, não é a letra A teoria de origem causalista nunca falou em imputação objetiva, já se falava em imputação, mas não desta forma. A letra B também está errada, porque a teoria de origem finalista trabalha basicamente em cima das ideias de imputação subjetiva. E a letra C, que é correta, tanto na perspectiva de Klaus Hoxing quanto de Gunther Jacobs, a teoria da imputação objetiva é largamente tratada nos seus trabalhos, nos seus escritos e na construção da jurisprudência e da doutrina alemã. Também não é a letra D, porque a teoria da ação social teve muita pouca repercussão, a teoria de Johannes Wesers, na verdade, surgiu logo após a teoria finalista e não teve maiores reflexos no direito penal. Vamos voltar aqui à nossa aula. Bom, então, continuando as nossas explicações, nós temos efetivamente, do ponto de vista da teoria da imputação, do ponto de vista da teoria funcionalista, notadamente a de Gunther Jacobs, a seguinte perspectiva. O direito passa a ser, na realidade, uma mera reprodução de normas. E o direito penal, ele aplica a pena com a necessidade de revalidar o sistema normativo. Isso faz com que, repito, como eu já disse anteriormente, você retire o homem do centro do sistema. Você faça com que a norma passe a ser o centro do sistema. E, neste sentido, você cria um grave prejuízo ao respeito à dignidade humana. Porque a ideia de você deixar de construir parâmetros normativos que limitem o poder de punir do Estado, através da proteção de bens jurídicos, faz com que o direito penal possa criar regras punitivas com mais facilidade. Regras, inclusive, que podem fazer com que os direitos fundamentais, os direitos humanos sejam mais violados do que o que, do ponto de legítimo, do ponto de vista da legitimidade, o possam ser. É claro que, na medida em que você restringe a liberdade de alguém, você viola um direito fundamental. Mas essa violação, se ela for considerada, viola, na realidade, o direito humano, do ponto de vista que alguns definem até como um direito natural, mas se você o faz calcado enquanto um processo de legitimação constitucional e com limites claros a essa intervenção e essa limitação, não há problema. Ou seja, se você respeita o catálogo de valores da Constituição, se você respeita o núcleo básico de direitos fundamentais e faz com que, portanto, a intervenção do direito penal seja intervenção controlada, ela é possível, ela é válida e ela é constitucional. Eu costumo dizer que o direito penal, ele atua de forma extremamente violenta, porque ele atua em cima da liberdade do ser humano. Ele é, portanto, o instrumento mais violento do direito. Ele, o tempo inteiro, ele viola a liberdade humana, viola quando ele prende, quando ele encarcera. Mas esta violação, ela pode ser considerada razoável se for feita dentro de parâmetros de razoabilidade, respeitados os direitos humanos fundamentais, respeitados, portanto, aqueles positivados no catálogo de direitos fundamentais em nossa Constituição. Da mesma sorte o pensa a doutrina alemã, espanhola e juristas que, na realidade, escolas que, na realidade, são muito próximas da nossa. Na verdade, fazendo justiça, nós que somos próximos dessas escolas, né? Tanto a escola alemã quanto a escola espanhola do pensamento jurídico penal. Então, neste sentido, o pensamento de Jacobs se afasta de um direito penal de garantia,
se afasta. Só há sentido em uma teoria da imputação quando nós estivermos diante de uma perspectiva em que você possa realizar, possa construir um direito penal de garantia. O que seria isso, professor? Seria um direito penal garantidor de direitos humanos, de direitos fundamentais em sua escala principiológica básica, sua escala valorativa básica, como nós temos na nossa Constituição. Trazendo como ponto de referência aqui o nosso universo, o universo brasileiro, o universo da nossa legislação, de nossa Constituição, seria respeitar o catálogo de direitos fundamentais que nós temos postos no artigo 5º e em outros artigos dentro de nossa Constituição. Até porque o catálogo de direitos fundamentais não se resume ao que está posto ali no artigo 5º, né? O próprio artigo 5º, parágrafo 3º, é bem claro nisso. Então, neste sentido, nós temos que estabelecer que um sistema penal válido deva ser um sistema penal que se paute nestas considerações. Então, portanto, professor, uma teoria da imputação só se revela válida se respeitar direitos fundamentais? Sim. Só se revela válida se respeitar direitos fundamentais. Só se revela válida se for construída à luz da necessidade de tutela de bens jurídicos. Se for construída à luz da necessidade de tutela do ser humano, de preservação das garantias da pessoa humana. Professor, mas o senhor está nos tratando, ou nos falando desta concepção geral de uma teoria da imputação, mas o senhor mencionou que se faz uma relação, a teoria da causalidade, no âmbito da imputação do tipo, se faz uma relação ao dolo e à culpa. De que maneira, de que forma? Vamos fazer um pequeno passeio sobre a causalidade. Na verdade, o Instituto da Causalidade, ele é trabalhado dentro do direito penal desde o sistema causal do delito. Dentro da ideia de causalidade, trazido pelo sistema causal do delito, sempre se afirmou o seguinte: eu só posso imputar um resultado a alguém se esse resultado for demonstrável do ponto de vista da causalidade. O que é que isso significa? Significa, para a teoria causal, que existe sempre uma relação entre ação e resultado. Por exemplo, uma pessoa dá um tiro em outra. Por conta deste tiro, essa pessoa vem a óbito. Ela tomou um tiro na sua cabeça, gerou um trauma crânioencefálico violento, perda de sangue, massa cerebral encefálica e veio a óbito. Há uma relação de causalidade entre esta ação e este resultado? Há uma relação de causalidade entre esta ação e este resultado. Bom, isto basta, professor, para explicar o fenômeno da imputação? Não, não basta. Para a teoria da causalidade naturalista, dentro do tipo penal isso bastaria. Bastaria que o indivíduo tivesse praticado uma ação, portanto esse movimento voluntário, mecânico, e desta ação tivesse resultado, ponto de vista da causalidade, um fenômeno da natureza tivesse sido provocado e, portanto, se amoldasse ao tipo penal. Professor, então eles não admitiam, por exemplo, a ideia do que chamamos ou denominamos de causalidade normativa, que alguns hoje tratam, falam. Não se admitia, não se tinha essa ideia como uma ideia central. A ideia era de que todas as ações só poderiam ser imputadas ao agente, do ponto de vista típico, se você demonstrasse a relação de causalidade natural. A grande questão é que isso era muito ampliado na teoria causalista. Eu já expliquei para vocês, rapidamente eu falei que do ponto de vista da omissão, nós tínhamos na teoria causalista uma explicação meio estapafúrdia, mas à época era considerada uma explicação válida, de que a omissão ela provocava o resultado do ponto de vista causal, porque esta inervação dos músculos teria a capacidade de alterar a natureza, de alterar os resultados do ponto de vista fenomênico pelo processo de não intervenção neles. Então, eles entendiam que se uma pessoa, por exemplo, teria a obrigação de salvar a outra enquanto um salva-vidas, e não procedesse ao salvamento daquela vítima e ela morresse por afogamento,
que este resultado, do ponto de vista naturalístico, poderia ser imputado ao salva-vidas. Por quê, professor? Porque para eles, esta inervação dos músculos, que é a omissão, o não fazer nada, teria provocado diretamente aquele resultado de afogamento. E nós sabemos muito bem hoje que isso não condiz com a realidade, com a verdade. Na realidade, sabemos muito bem que esta omissão ela deve ser imputada, mas esta omissão ela vai ser imputada por conta de uma causalidade normativa meramente estrutural que se criou para justificar a punibilidade nos crimes omissivos. Na verdade, dentro de uma teoria da omissão, esta causalidade ela é denominada de causalidade naturalista para a maior parte dos doutrinadores hoje. À luz da teoria da imputação se resolve de outra maneira, mas nunca do ponto de vista da causalidade natural. O nosso código adota o que, professor? Aí é que está. Nosso código adota uma teoria fruto da época do desenvolvimento do sistema causal do delito, chamada teoria da equivalência das condições causais. Está lá no artigo 13, caput de nosso Código Penal. E no artigo 13, parágrafo 1º de nosso Código Penal, traz o nosso Código Penal uma ideia de superveniência de relação causal. Traz também uma explicação técnica sobre fatos supervenientes que possam ocorrer em relação a uma determinada ação do agente e como esses fatos serão imputados ao agente. E da mesma forma, traz o nosso Código Penal, no seu artigo 13, parágrafo 2º, uma referência à causalidade na omissão, digamos assim, ou à imputação da omissão. O 13, parágrafo 2º, diz em que momento a omissão é considerada penalmente relevante e estabelece suas 3 hipóteses, nas suas alíneas A, B e C. Tá? Quando houver, por exemplo, uma responsabilidade legal por parte daquele agente em relação à vítima, né, por determinação legal. Quando houver, por exemplo, uma responsabilidade contratual ou extracontratual, como está na linha B, quando você, de alguma maneira, assumiu a responsabilidade por preservação daquele bem jurídico, ou quando você, por sua conduta ou seu comportamento anterior, acabou criando risco da ocorrência do resultado, na linha C do artigo 13, parágrafo 2º. Essas normatizações próprias em nosso Código Penal e que tiveram uma origem inicialmente no sistema causal, depois no sistema finalista do delito, essa parte mesmo como já interpretada a omissão hoje se dá no Brasil, principalmente a doutrina majoritária, a partir da compreensão do sistema finalista do delito, elas acabam formando um arcabouço do sistema de imputação tradicional no Brasil. Qual é este arcabouço? É um arcabouço que se inicia com a ideia de ação, com a formação da relação de causalidade, agregando-se aos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, que é o campo da imputação subjetiva. Eu queria trazer vocês aqui agora para nós tratarmos do nosso terceiro quiz. Vamos ao terceiro quiz, por favor? Vamos lá. A teoria da imputação no direito penal. A. É relativa ao tipo penal. B. É vinculada apenas aos aspectos subjetivos do tipo penal. C. É vinculada às hipóteses relativas à antijuridicidade no direito penal. E D. É vinculada aos elementos da culpabilidade. Bom, meus amigos, nós já vimos aqui, em vários momentos, nós buscamos mostrar para vocês que quando falamos em uma teoria da imputação, seja ela do ponto de vista da imputação objetiva, seja do ponto de vista da imputação subjetiva, nós vamos estar falando do tipo penal. Consequentemente, a nossa resposta é a letra A. A teoria da imputação no direito penal é relativa ao tipo penal. É no tipo penal que eu discuto toda e qualquer matéria de imputação, seja objetiva, seja subjetiva.
Por isso que a letra B, ela está equivocada, porque ali eu vinculo apenas aos aspectos subjetivos do tipo, ou seja, chamada imputação subjetiva. E a letra C também está equivocada, porque ela tenta vincular a teoria da imputação às hipóteses relativas à antijuridicidade. A letra D também está equivocada, porque traz uma vinculação da imputação aos elementos da culpabilidade. Lembre-se sempre, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, falar em teoria da imputação é falar em teoria relacionada ao tipo penal. Vamos voltar aqui à nossa aula. Pois bem, diante deste quadro, diante desta situação, vamos tratar um pouquinho mais agora daquele que é como que um pressuposto das ideias da teoria da imputação. Pressuposto no sentido de que é um pressuposto teórico de discussão. Nós primeiro precisamos debater isto ligeiramente para depois passarmos a uma teoria da imputação objetiva propriamente dita. Que é a relação de causalidade? O que é uma relação de causalidade, professor? O senhor já explicou ligeiramente. É a vinculação de um resultado a uma ação do agente, a um comportamento. Então, essa é a relação de causalidade. Sim, é a relação de causalidade naturalística. A relação de causalidade ela é proveniente da física. Nós podemos apontar como causal tudo aquilo que produziu um determinado resultado. Então, por exemplo, se eu pego aqui um determinado objeto, jogo ele para cima e ele cai por força gravitacional. Esta minha ação produziu um resultado que foi a queda do livro neste local. Se tinha algum objeto aqui que o livro quebrou, esta relação entre a minha ação de jogar o livro e a quebra do objeto é uma relação demonstrável do ponto de vista causal, do ponto de vista naturalístico, do ponto de vista da natureza. Por quê, professor? Porque você pôde demonstrar através de fenômenos naturais por que o resultado se produziu. O direito penal ele quer se ocupar das ações humanas e de resultados sejam vinculados a essas ações humanas e que nós tenhamos por perspectiva puni-los. Professor, então, conforme, por exemplo, o artigo 13 de nosso Código e a teoria da equivalência das condições causais, toda vez que eu puder vincular uma ação a um resultado, eu vou ter necessariamente um crime? Opa, para lá, não necessariamente. Aí, meus amigos, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu peço extrema atenção de vocês a isso. A teoria da equivalência das condições causais, que é abordada em nosso código, ela estabelece, na realidade, uma linha de pensamento em que, se você for segui-la de maneira objetiva, sem nenhuma espécie de limites, você pode acabar provocando o que nós denominamos de regresso ao infinito. O que seria esse regresso ao infinito? Vamos imaginar o exemplo que eu dei daquela pessoa que atirou na outra, que pegou na cabeça e matou. Vamos imaginar, dentro dessa perspectiva, de uma equivalência pura das condições causais, que eu possa responsabilizar diretamente aquele agente pela morte daquela vítima. Perfeito. Mas dentro desta ideia, desta teoria, dentro desta perspectiva, eu também poderia responsabilizar, por exemplo, aquela pessoa que vendeu a arma àquele agente que deu o tiro. Porque vejam só, se causa é tudo aquilo que tem a capacidade fenomênica de produzir um resultado, ao vender uma arma de fogo, aquela arma de fogo, àquela pessoa, e ela atirar com aquela arma de fogo e matar o terceiro, esta pessoa que vendeu contribuiu para a produção do resultado. Então, do ponto de vista de uma equivalência das condições, eu teria claramente aí uma possibilidade de imputar o resultado típico do homicídio ao vendedor. Mas se assim for, se eu pensar desta maneira, eu também vou ter que punir o dono da indústria que fabricou aquelas armas, que fabricou as armas que foram repassadas para o vendedor que vendeu aquele agente. Porque se aquela indústria não fabricasse aquelas armas, o vendedor não teria vendido e aquela pessoa não teria
vindo a óbito por conta dos tiros desferidos por aquela arma. Percebam só, estou fazendo uma análise estritamente causal, porque do ponto de vista da causalidade, se utilizarmos a chamada tradicional fórmula de Frank para definirmos o que é causal ou não, basta retirarmos um dos elementos da cadeia de causalidade para identificarmos se a ação é causal ou não. Então, se eu retiro a venda daquela arma, a morte teria ocorrido como ocorreu? Não, do ponto de vista objetivo, não. Você pode rebater dizendo, professor, ele poderia comprar outra arma ou pegar outra arma em outro local. Aí é outra cadeia de causalidade, não é a mesma que foi criada. Então, do ponto de vista da causalidade estrita, o raciocínio é este. Mas já já eu vou dizer para vocês qual é a solução para o nosso direito penal. Porque pensando desta maneira, eu vou acabar tendo um regresso ao infinito. Desta forma, se eu vou punir também o dono da indústria e o vendedor de armas, eu vou punir também quem extraiu os minérios que foram vendidos à indústria para a produção das armas. Se for assim, eu vou punir até mesmo o pai e a mãe de quem extraiu o minério, porque se aquela pessoa não tivesse nascido, o minério não teria sido extraído como foi. Percebam que absurdo. Eu vou acabar chegando em Adão e Eva. Então não tem nenhuma possibilidade de se manter um raciocínio jurídico correto ou adequado desta forma. Professor, o que é que eu faço então? De que maneira eu resolvo esse problema? Vejam só, a gente resolve esse problema através de uma limitação, inicialmente pela teoria tradicional, de uma limitação desta relação de causalidade pelo chamado princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade traz a ideia da responsabilidade penal subjetiva, que qualquer pessoa só poderá responder por um fato típico se tiver com ela uma vinculação subjetiva. Esta é a solução da teoria tradicional, que nos serviu sem dúvida durante muito tempo, mas que ainda leva e traz algumas dúvidas e algumas perplexidades hoje em dia. E neste sentido, no sentido de que você precisa resolver essas perplexidades, essas dúvidas, a teoria da imputação objetiva, nas suas mais diversas matizes, seja de Hoxie, seja de Jacobs, não importa, procurou estabelecer e trazer mecanismos que ela considerasse aptos a resolver estes problemas de causalidade. Estes problemas de causalidade porque, efetivamente, a ideia da teoria da imputação objetiva é de que a simples referência aos elementos subjetivos do tipo penal, ao dolo e à culpa, que era considerado elemento subjetivo na teoria causal, passou a ser um elemento normativo a partir de Wetzel, a partir do finalismo. Entendiam os autores defensores da imputação objetiva que isto não seria suficiente, que precisaríamos corrigir esta ampla limitação da relação de causalidade com alguns outros critérios mais seguros, critérios considerados mais objetivos para evitar a imputação do tipo penal. Consequentemente, a partir daí surge a teoria da imputação, buscando resolver estes problemas que apontamos que são problemas de causalidade. Bom, meus amigos, agora eu vou fazer para vocês um breve resumo de nossa aula, que vocês possam ter uma compreensão mais ampliada e sistematizada, tá? Até o encerramento deste primeiro momento, deste primeiro bloco. Bom, na verdade, o que é que nós temos aqui? Temos que imputação diz respeito à imputação objetiva e subjetiva no direito penal. A imputação objetiva foi construída a partir de critérios do sistema funcionalista do delito. A imputação objetiva no direito penal, para ser considerado um instituto válido do ponto de vista de seus pressupostos e de seus efeitos, terá que ser construído à luz do respeito da dignidade da pessoa humana e à luz do necessário respeito ao princípio da tutela dos bens jurídicos penais, a ideia de que a tutela de bens jurídicos é a função e a missão do direito penal. Portanto, a teoria da imputação objetiva, tratada sobre este aspecto, pode ser pontuada como uma teoria garantista, porque é uma teoria de limitação, de certa forma, à imputação do próprio tipo penal. Muito obrigado. Vamos dar aqui um breve encerramento e depois seguiremos com a nossa aula.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.